A quinta chamada do meu pai naquele manhã não era coincidência. Eu sabia exatamente o que ele queria antes mesmo de atender. Nenhum, como você está? Nenhum sentimos sua falta. Apenas a voz fria e imperiosa que sempre ditou os termos da minha existência. Compareça ao casamento da sua irmã ou esqueça a faculdade. Não pagaremos mais um centavo. Ele imaginava que eu entraria em pânico, que voltaria correndo como sempre fizera antes. Mas havia um detalhe que ele ignorava: eu já havia me formado com honras em uma das universidades mais prestigiadas do país, com bolsa integral. Enquanto eles achavam que eu me afundava em um curso comunitário sem futuro, eu construía silenciosamente uma vida que jamais sonhariam que eu pudesse ter sem o apoio deles. Um emprego de 6 dígitos, um apartamento só meu e 0 dívidas. Eles não tinham mais poder sobre mim. Reservei uma passagem em primeira classe para casa não para implorar, não para obedecer, mas para revelar uma verdade que eles se recusavam a enxergar. Queriam minha presença no casamento? Teriam. Mas não como a filha esquecida. Eu chegaria como um furacão. E o que aconteceu em seguida destruiu a fachada perfeita daquele dia. Esmagou os sonhos dourados da filha predileta e forçou minha família a encarar a realidade que tanto tentaram apagar. Esta não é apenas uma história de vingança. É sobre empoderamento, sobre justiça e sobre recuperar o que foi tirado de você. Quando a cerimônia terminou, ninguém jamais me olhou da mesma forma. Permita que eu conte como tudo se desenrolou. Helena Walker, aos 26 anos, morava em um apartamento luxuoso com vista para o Lago Michigan. De dia, analisava dados em uma das maiores empresas de tecnologia de Chicago. À noite estudava programação, guardava cada centavo com disciplina militar e desfrutava da tranquilidade de uma vida construída com suas próprias mãos. Sua família não fazia ideia do quão longe ela havia chegado, não porque ela escondia, mas porque nunca perguntaram. Após anos de indiferença, Helena aprenderá que oferecer informações a quem não se importa é o mesmo que jogar pérolas aos porcos. O café ainda quente em sua mesa de vidro quando o nome do pai piscou pela 5ª vez na tela. Nenhum músculo se moveu. O telefone vibrou 1, 2 vezes até silenciar. Logo depois, um e-mail chegou. Assunto: sua irmã precisa de você. Última chance. Ela nem precisava abrir para saber o conteúdo. Desde criança decifrava o tom do pai antes mesmo de aprender a ler. Mas leu mesmo assim: o casamento de Lily é o evento mais importante da vida dela. Esteja presente ou esqueça qualquer ajuda futura. Nenhum cumprimento, nenhuma pergunta sobre como ela estava, nenhum reconhecimento de que na última vez que falaram. Helena tinha 19 anos e partia de um terminal de ônibus com 2 malas e uma mochila. Apenas a mesma frieza autoritária que marcará sua infância. Depois, a mensagem de voz. A voz do pai encheu o ambiente como uma tempestade se aproximando. Já basta, Helena. O casamento é em 2 semanas. Os preparativos começam neste final de semana. Se não deixar de lado essa amargura que carrega, não espere mais nada desta família. Sua mãe está desolada. Amargura. Era assim que chamavam. Não distanciamento, não sobrevivência, não autoproteção. Amargura. A verdade era mais simples. Ela havia partido 7 anos antes e não olhara para trás. Não fora uma fuga impulsiva, embora houvesse raiva. Fora uma decisão silenciosa e firme. Aos 17 anos, já sabia que se ficasse, desapareceria aos poucos. Uma nota ignorada aqui, um troféu esquecido ali, um aniversário não celebrado. Para eles, ela sempre fora a outra filha. A que obedecia, a que arrumava a própria bagunça, a que tirava notas perfeitas sem pedir nada em troca. Enquanto Lily, a bela, a dramática, a adorada Lily, brilhava em todos os holofotes, mesmo aqueles que não merecia. Na última vez que Helena esteve em casa, Lily era elogiada por um papel de árvore número 2 em uma peça escolar. Helena acabará de vencer a Feira de Ciências do Estado. Seus pais esqueceram de comparecer. Não era pessoal, ela se convenceu. Era apenas como as coisas funcionavam. Então parou de esperar. Encontrou bolsas, trabalhou à noite como tutora, falsificou uma carta de aceitação para uma faculdade comunitária enquanto, em segredo, garantia sua vaga em Colômbia. Planejou sua independência como um general traça uma batalha. Anos depois, tinha tudo: apartamento, carreira, economia e, acima de tudo, paz. Até aquele momento. A mensagem, a voz no correio, a ameaça velada. Esteja lá ou esqueça qualquer apoio futuro. Ainda achavam que ela dependia deles. Ainda acreditavam ter controle. Ainda haviam como a garota assustada que forçaram a ficar perto de casa pelo bem de Lily, como se o ego da irmã valesse mais que sua educação. Mas não sabiam da verdade. Não sabiam que ela se formara com honras.
Não sabiam que ganhava mais que os dois juntos. Não sabiam que há anos não precisava do dinheiro deles. E não ia revelar isso por telefone. Helena abriu o notebook e acessou o site da companhia aérea. O casamento era em 2 semanas. Tempo suficiente. Selecionou uma passagem em primeira classe não pelo conforto, mas pelo recado. Queriam que ela voltasse? Voltaria. Não como a filha silenciosa, não como a esquecida, mas como a mulher que ninguém viu chegando. Seu dedo pairou sobre o botão de confirmação. Clicou. Sorriu. Que começasse a festa. A cidadezinha continuava igual. As ruas rachadas nos mesmos lugares de uma década atrás, a placa de boas-vindas ainda levemente inclinada para a esquerda. Mas quando Helena desceu do carro alugado e ficou diante da varanda da casa dos pais, soube que era ela quem havia mudado. Tocou a campainha, mas a porta se abriu antes que soasse. Sua mãe estava ali, com uma prancheta na mão, os olhos percorrendo seu rosto como se fosse uma estranha. Helena disse, seca. Você veio. Nenhum abraço, nenhum sorriso, apenas um olhar rápido por cima do ombro, como se verificasse se os vizinhos tinham testemunhado sua chegada. Dentro, o cheiro de velas de baunilha e tinta fresca dominava o ambiente. A sala estava irreconhecível, soterrada sob montes de fitas, caixas brancas com kits de madrinhas e programas para dobrar. Pode deixar sua bolsa ali, a mãe apontou vagamente para um canto. Precisamos terminar os cestas de boas-vindas antes das 4. Helena nem tirara o casaco. Acabei de chegar, respondeu. A mãe olhou para ela, apenas por um segundo. Agora você está aqui. Seja útil. Em 5 minutos colocaram em suas mãos uma cola quente e um monte de enfeites de pérolas falsas, como se os últimos 7 anos de sua vida nunca tivessem existido. 1 hora depois, o pai apareceu, óculos escorregando pelo nariz, com um mapa de lugares na mão e um prato de papel na outra. Não estou interrogando ninguém, Helena respondeu, a voz calma como água parada antes da tempestade. Só queria entender melhor. Afinal, se é o futuro das finanças da família, parece sensato fazer algumas perguntas. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para cortar com a faca de prata que Evan girava entre os dedos. Lily, sempre atenta às correntes de ar social, riu um riso fino, como cristal quebrando. Meu Deus, Lena, você sempre foi tão técnica. Evan não precisa justificar cada vírgula do que faz. Ele faz acontecer. Não é mesmo, querido? Evan recuperou o sorriso, mas desta vez ele tinha o brilho artificial de um holofote mal ajustado. Sua irmã tem razão, disse, passando a mão pelo cabelo impecavelmente penteado. O mercado não espera por burocracias. Quem hesita fica para trás. E eu não costumo ficar para trás. Charles assentiu, como se aquilo fosse uma revelação divina. É isso aí. A vida recompensa os ousados. Helena observou o pai, o modo como seus dedos tremiam levemente ao levar o copo de vinho aos lábios. Não era admiração no seu olhar. Era algo mais perigoso, esperança. A esperança de um homem que via na promessa de riqueza fácil, uma saída para anos de decisões medíocres. Ousadia sem fundamento é só outro nome para imprudência. Ela murmurou, mais para si mesma do que para a mesa. Lily suspirou, dramática. Sempre o mesmo discurso. Você passa anos fora, constrói uma carreira. Ela fez um gesto vago com a mão, como se o termo, carreira, fosse algo abstrato, quase pitoresco. E ainda assim volta com essa mentalidade de controle de riscos. É deprimente. Ou realista, Helena rebateu, sem levantar os olhos do prato. Evan então, um som rico e calculado, como moedas caindo em um cofre. Realismo é para quem não tem visão. Mas eu entendo sua preocupação. Ele inclinou o corpo na direção dela, reduzindo a distância entre eles a algo íntimo, quase conspiratório. Por que não damos uma olhada nos documentos amanhã? Posso mostrar os números que deixam até os mais céticos sem palavras. Era uma isca. E todos na mesa sabiam. Margarete, sempre a mestre das transições, ergueu sua taça com um sorriso que não chegava aos olhos. Que tal um brinde? A nossa Helena, que finalmente voltou para casa. E a Evan, claro, ela adicionou como se fosse um pensamento secundário. Por trazer um pouco de emocão para nossas vidas. Os copos se chocaram. Helena bebeu um gole, sentindo o vinho queimar como uma verdade inconveniente. Eles não estavam brindando a ela. Estavam brindando a ilusão de que desta vez tudo daria certo. E ela era a única que via as rachaduras no copo. Não achei que perguntar sobre conformidade financeira fosse um ato de agressão, Helena respondeu, os dedos traçando o contorno da taça com uma calma que contrastava com o gelo em sua voz. Margarete sorriu, um gesto tão forçado quanto o silêncio que se seguiu. Você sempre teve um jeito de deixar as pessoas desconfortáveis, querida.
Deixe a sua irmã ser feliz. Evan riu leve, como se a tensão fosse apenas um mal-entendido passageiro. Não tem problema. Estou acostumado. Algumas pessoas simplesmente não entendem o que estamos construindo. Ideias revolucionárias sempre atraem céticos. Lily, com os nós dos dedos brancos ao redor do talo do copo, virou-se para Helena, os olhos faiscando. Por que você faz isso? Fazer o quê? Helena manteve o olhar firme, sem piscar. Transformar tudo em um problema, Lily cuspiu as palavras. Toda vez que algo bom acontece comigo, você encontra uma maneira de estragar. Charles, sempre pronto para brandir sua autoridade como uma arma, apontou a faca na direção dela como se fosse um veredicto. É exatamente isso. Você sempre foi ressentida. Não é culpa do Evan que você esteja lutando. Helena não riu, não recuou. Apenas levantou o copo, bebeu um gole lento e deixou o silêncio se instalar entre eles, denso como névoa. Eles não sabiam. Ainda acreditavam que ela mal conseguia pagar as contas, que dividia um apartamento úmido com estranhos, que se arrastava entre empregos temporários para juntar as migalhas da mensalidade da faculdade. Ainda viam como a filha que falhou. Ninguém ali imaginava que no trimestre passado, ela havia faturado mais em um mês do que eles juntos em um ano. Mas dizer isso em voz alta só a transformaria na vilã da história, arrogante, ingrata, difícil. Então ela guardou a verdade como guardava tudo mais, como uma arma para ser usada no momento certo. Enquanto isso, Evan retomava seu discurso, tecendo termos como liquidez de tokens e negociações off-market, com a fluidez de um ilusionista. Singapura, Suíça, Ilhas Cayman, nomes que soavam impressionantes justamente por serem distantes, abstratos e inalcançáveis. Mas Helena não se deixava hipnotizar pelos lugares. Ela via o padrão. Palavras grandiosas, localizações exóticas, zero detalhes, zero documentos. Não era o conteúdo que a incomodava. Era a coreografia. Evan sabia como impressionar homens como seu pai. Tom confiante, promessas audaciosas, nomes que soavam como passaportes para um mundo ao qual Charles nunca pertenceu. Para ele, isso bastava a ilusão de estar à frente no controle, donos de um segredo que os outros não entendiam. Helena observou a mesa. Lily com os olhos brilhando como se já visse o vestido de noiva. Sua mãe orgulhosa, como se Evan fosse o filho que nunca teve. Seu pai, assentindo, como se cada palavra do futuro genro fosse uma ação na bolsa prestes a valorizar. Evan estava ganhando a sala. E ele sabia. Mas por trás de toda aquela polidez, de todo aquele cálculo, havia algo que não se encaixava. Não de forma óbvia. Não ainda. Mas Helena sentia como o ar elétrico antes de um raio, como a nota dissonante em uma sinfonia perfeita. Ela não sabia o que Evan escondia. Mas ia descobrir. Na manhã seguinte, enquanto procurava uma caneta no estudo do pai, Helena encontrou mais do que esperava. A sala cheirava a papel velho e ambição mal guardada, prateleiras repletas de livros nunca abertos, certificados de cursos financeiros feitos em colégios comunitários décadas atrás, diplomas emoldurados que mais serviam de decoração do que de prova de competência. Sobre a escrivaninha, uma pasta aberta, papéis alinhados esperando assinaturas. O cabeçalho saltou aos seus olhos, contrato de refinanciamento de empréstimo com garantia de imóvel. Ela segurou a respiração. Folheou as páginas com cuidado, os dedos treinados escaneando cláusulas, taxas, prazos. Data: 3 semanas atrás. Aquela casa, quase quitada após 25 anos de sacrifícios, agora amarrada a uma segunda hipoteca. Uma hipoteca significativa. E então, no canto inferior, a anotação em letra miúda de Charles. Seguindo recomendação do Evan. Retorno projetado de 20% até o segundo trimestre. Helena congelou. Não era apenas um investimento. Era um penhor. A casa que sua mãe jurara ser o legado da família, entregue nas mãos de um estranho com base em uma promessa. Ela recolocou os papéis exatamente como os encontrou e saiu sem fazer barulho. Lá embaixo, o caos do casamento havia retomado seu ritmo, flores, cardápios, listas de convidados. O cenário perfeito para que ninguém notasse sua ausência. Mais tarde, enquanto buscava ar no quintal, avistou tia Diane ajoelhada entre os roseirais, arrancando ervas daninhas com luvas surradas. Helena se aproximou, parte por instinto de fuga, parte por necessidade de clareza. Não achei que te veríamos de novo, garota, Diane disse, levantando os olhos com um sorriso que carregava décadas de desconfiança. Dever familiar. Helena forçou um sorriso de volta. Diane se pôs de pé, sacudindo a terra dos joelhos. Esse casamento da Lily é uma produção e meia. Podemos dizer isso, Helena concordou, os olhos fixos na casa.
Diane seguiu seu olhar, então se inclinou baixando a voz. Você acredita nesse noivo dela? Helena ergueu uma sobrancelha. Você não acredita? Não sei, Diane admitiu, os dedos apertando a luva. Ele é charmoso, claro, mas tem algo errado. Mês passado, um conhecido lá em Tampa perdeu a aposentadoria toda para um sujeito que falava exatamente como Evan. Cripto isso e investimento global aquilo, promessas de retornos bons demais para serem verdade. O coração de Helena acelerou. Você lembra o nome? Fragmentos, Diane balançou a cabeça. O cara mudou de nome umas vezes. Mas um dos Elias era Edward alguma coisa, ou Ethan. Não era muito, mas era o suficiente. Naquela noite, trancada no quarto de hóspedes, Helena abriu o laptop. Não havia mais necessidade de fingir. A filha obediente havia saído de cena. No seu lugar, uma analista treinada com um mestrado em ciência de dados, uma carreira construída em detecção de fraudes e um cérebro afiado para reconhecer padrões onde outros viam apenas ruído. Abriu suas ferramentas habituais, registros públicos, bancos de dados corporativos, scrapers de redes sociais, rastreadores de metadados. Era como respirar. Onde outros viam pixels, ela enxergava inconsistências. Começou pelo nome, Evan Cross. Nada, ou melhor, nada que precedesse 2 anos. Ampliou a busca. E então, algo curioso. Um anúncio de noivado arquivado de 3 anos atrás no Colorado. Mesmo rosto. Nome diferente, Ethan Lewis. Cavou mais fundo. Um perfil no LinkedIn agora deletado, mas com rastros preservados pelo Internet Archive, Edward Lambert. O currículo combinava com o de Evan de maneira suspeita. Consultor em blockchain, rede de investidores globais, finanças internacionais, 3 identidades, mesmo rosto, mesmo modus operandi, e em cada uma delas o mesmo padrão, aparência, encanto, promessas de investimento, desaparecimento após uma grande movimentação financeira. Helena puxou os registros públicos de falências nas localidades ligadas aos nomes anteriores. Cada uma mostrava um pico de perdas pessoais de investidores da comunidade nos meses seguintes à passagem de Evan ou Ethan ou Edward. Não era mais uma suspeita. Era um padrão. Uma operação polida deliberada. E agora sua família estava na mira. Helena recostou-se na cadeira, o coração batendo forte mas o rosto impassível. Não estava com raiva. Ainda não. Isso não era vingança pessoal. Era inevitabilidade estatística. Já havia visto esse filme antes. Só nunca tão de perto. Abriu um novo arquivo. Rotulou, relatório de risco de FRAUDSROSSV1. Amanhã, começaria a construir o caso. E desta vez sua família ouviria queressem ou não. O laptop queimou suas retinas muito depois de ela desligá-lo. Mas o que a mantinha acordada não era a luz da tela. Eram os rostos por trás dos dados. Pessoas reais. Perdas reais. E agora sua irmã estava à beira do mesmo abismo. Na manhã seguinte, ela fez uma ligação. Levou 3 transferências e uma atendente compassiva no Colorado para que finalmente, alguém atendesse do outro lado da linha. Desesperada. E a palavra ecoou no silêncio como uma sentença. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés, mas não recuou. Não desta vez. Seus dedos tremiam ao fechar o laptop, mas sua voz saiu firme, cortante como uma lâmina. Não estou desesperada. Estou certa. Evan sorriu, o mesmo sorriso que havia conquistado sua família, que havia feito Lily acreditar em contos de fada. Mas agora, sob a luz fria da verdade, ele parecia uma máscara prestes a rachar. Você sempre foi a filha difícil, Helena, Charles murmurou mais decepcionado do que furioso. Sempre questionando, sempre desconfiando. Não é de admirar que ninguém a leve a sério. Lily se levantou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seus olhos ardiam de uma raiva que Helena nunca havia visto antes. Saia da minha casa. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Margaret cruzou os braços, o rosto uma máscara de desdém. Você sempre invejou a felicidade dos outros. Não vamos permitir que estrague a de Lily. Evan se aproximou de Lily, passando um braço protetor em volta de seus ombros, enquanto olhava para Helena com um brilho quase triunfante nos olhos. Você deveria se envergonhar, ele disse, suave, quase paternal. Sua irmã merece mais do que isso. Helena olhou para cada um deles, um por um. Seu pai, cuja confiança cega o tornará vulnerável. Sua mãe, que preferia a ilusão à verdade. Sua irmã, cujo amor havia sido transformado em arma contra ela mesma. E então ela sorriu. Não era um sorriso de derrota. Era o sorriso de quem já havia perdido tudo uma vez e não tinha mais medo de perder de novo. Vocês vão acreditar em mim, ela disse, pegando sua bolsa.
Não hoje. Não amanhã. Mas quando ele sumir com o dinheiro de vocês, quando Lily acordar sozinha 3 dias antes do casamento, quando a polícia disser que não há nada que possam fazer, vocês vão se lembrar deste momento. Ela se virou para sair, mas parou na porta. E quando isso acontecer, sua voz era baixa e letal, não venham chorar para mim. O batente bateu atrás dela com um estalo final. Do lado de fora, o ar estava pesado, carregado com a promessa de uma tempestade. Helena respirou fundo, sentindo o peso da rejeição, mas também algo mais, a certeza de que, pela primeira vez em anos, ela estava do lado certo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Karen. Ele sempre fazendo uma última transferência 48 horas antes de sumir. Verifique as contas do seu pai. Agora, Helena abriu o aplicativo do banco no celular. E lá estava. Uma transferência pendente. Assinada por Charles. No valor de tudo. Para uma conta offshore. Com a assinatura digital de Evan Cross. Mas o nome no sistema bancário não era Evan. Era Edward Lawson. Ela sorriu de novo. Desta vez com os dentes à mostra. Game over, filho da puta. Cayman Islands. O nome da empresa? Lawson Capital Holdings. Helena não precisou ver o rosto de Charles para saber que ele havia entendido. Aquele nome Edward Lawson agora ecoava como uma sentença. O mesmo nome que aparecerá na transferência pendente. O mesmo nome que Evan, ou melhor, Edward, havia usado para drenar tudo o que restava da fortuna da família. O telefone de Lily caiu no chão com um estalo seco. Ela não chorava mais. Não havia lágrimas para algo tão definitivo quanto traição. Sua mão tremia ao tocar a tela quebrada, como se o dispositivo pudesse, de alguma forma, desfazer o que já estava feito. Ele não faria isso, sussurrou, mas a voz falhou. Não era uma negação. Era o som de alguém assistindo ao desmoronamento de seu próprio mundo em câmera lenta. Margaret afundou na cadeira da cozinha, as mãos cobrindo a boca. Não eram gemidos que saíam dela, mas um silêncio tão pesado que parecia sugar o oxigênio da sala. Charles, porém, não tinha o luxo do choque. Seu rosto estava pálido, os lábios apertados em uma linha fina enquanto digitava freneticamente no celular, como se pudesse, por pura força de vontade, reverter as transações. Tudo, ele rosnou, a voz rouca de raiva contida. Ele levou tudo. Helena não disse nada. Não precisava. Ela já havia avisado. Já havia mostrado os documentos, as inconsistências, os sinais que eles escolheram ignorar. Agora a realidade batia à porta com a mesma força com que ela havia sido expulsada 3 dias antes. A ironia era deliciosa. E cruel. Porque enquanto eles se afogavam em pânico, Helena já estava 3 passos à frente. Ela abriu a pasta que carregava, aquela que havia deixado na entrada ao sair, como um presente de despedida que ninguém merecia. Dentro, folhas timbradas, carimbos oficiais, assinaturas notariais. Não eram acusações. Eram provas. Vocês vão querer ver isso, disse, jogando os papéis sobre a mesa da cozinha. Charles pegou o primeiro documento. Seu rosto mudou de raiva para incredulidade em questão de segundos. Isso é uma ordem judicial. Ele leu em voz alta, como se as palavras pudessem mentir. Congelamento de ativos. Investigação por fraude financeira e apropriação indébita. Margaret estendeu a mão trêmula para o próximo papel. Seu suspiro foi quase um soluço. Mandado de prisão preventiva. Ela leu, os olhos saltando para o nome no topo. Edward Lawson, também conhecido como Evan Cross. Lily finalmente olhou para Helena. Não com ódio. Não com desdém. Com algo pior, reconhecimento. Você sabia, ela acusou, mas não havia força na voz. Só exaustão. Eu suspeitava, Helena corrigiu, cruzando os braços. Mas agora nós sabemos. Charles largou os papéis como se queimassem. Como você conseguiu isso? Helena sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o de uma caçadora que finalmente viu a presa cair na armadilha. Eu trabalho com dados, lembra? Ela disse, como se fosse óbvio. E quando você tem acesso aos sistemas certos, ela deu de ombros, as verdades escondidas têm o hábito de vir à tona. Um silêncio tomou conta da cozinha. O tipo de silêncio que precede uma tempestade. Então, o telefone de Charles tocou. Ele atendeu no primeiro toque. Alô? Sua expressão se transformou em algo entre alívio e terror. O quê? Sim, eu entendo. Não, espere. Ele baixou o telefone, o rosto cinza. Era a polícia, anunciou, a voz um rosnado surdo. Eles encontraram o carro de Evan, abandonado no aeroporto, com uma passagem de avião usada para as Ilhas Cayman. Ninguém precisou dizer o que isso significava. Edward Lawson, ou Evan Cross, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, já estava longe. E com ele, o último centavo que restava dos Whitmore.
Lily afundou no chão, as pernas cedendo. Não eram mais lágrimas. Era algo mais profundo, mais primal. A compreensão de que o homem pelo qual ela havia abandonado tudo, a família, a dignidade, a verdade, nunca existira. Margaret se ajoelhou ao lado da filha, mas seus olhos estavam fixos em Helena. Você sabia que ele ia fugir. Ela disse, não como uma pergunta, mas como uma confissão. Helena não negou. Eu sabia que ele era um mentiroso. Ela respondeu. O resto, ela olhou para o relógio. Era só uma questão de tempo. Charlie cerrou os punhos. E você não nos avisou? Eu tentei, Helena disparou, a paciência finalmente se esgotando. Mas vocês preferiram acreditar no príncipe encantado do que na filha que sempre esteve aqui. O peso daquelas palavras caiu sobre a sala como uma lápide. E então, como se o universo quisesse provar seu ponto, o telefone de Lily vibrou na mesa. Todos olharam para a tela. Uma mensagem. De Evan. Ou melhor, de Edward. Lily hesitou. Sua mão tremia ao tocar o aparelho. Helena não esperou. Ela pegou o celular e abriu a mensagem. Era curta, direta e cruelmente eficiente. Desculpe, amor, mas dinheiro não tem preço. E você? Você sempre foi barata. O som que saiu de Lily não era um choro. Era um lamento. O som de algo se quebrando para sempre. Helena devolveu o telefone à mesa, os olhos frios. Agora vocês veem, ela disse a voz baixa mortal. Agora vocês sabem. E pela primeira vez em anos, eles não tinham nada a dizer. A primeira vez em que o ar da Walker House pareceu pesado demais para respirar não foi quando as contas chegaram, nem quando os fornecedores cancelaram. Foi quando Helena cruzou a soleira da porta e o silêncio se dobrou ao seu redor, espesso como um sudário. As Ilhas Cayman tinham sido o último suspiro de um sonho que nunca foi dela. Agora, o que restava era isso: paredes nuas, um cheiro de tinta descascando e o eco de promessas queimadas. Margaret afundou no sofá como se seus ossos tivessem se tornado chumbo, um gemido baixo escapando entre os lábios entreabertos. Charles, em pé, mantinha os punhos cerrados com tanta força que as unhas marcavam a palma da mão. Não era a traição de Evan que o deixava pálido, era a traição de si mesmo. Ele o havia defendido, o havia elogiado, o havia servido em bandejas de prata, enquanto Helena, a única que sempre viu as rachaduras na fachada, era tratada como a louca da família. E agora Evan havia sumido, levando tudo, como ela havia avisado. As horas seguintes foram uma execução em câmera lenta. O buffet ligou para cancelar, o cheque do depósito voltará sem fundo. A florista apareceu apenas para desmontar cada arranjo, pétala por pétala, como se estivessem desfazendo um funeral antes que ele acontecesse. Até o fotógrafo, com sua câmera caríssima e seu sorriso profissional, mandou uma mensagem seca, inadimplência. Contrato rescindido. O vestido de Lily, costurado à mão e ajustado milímetros por milímetros, pendia no cabide como um fantasma no corredor. Ninguém o tocava. E no meio daquele naufrágio, Lily, ela não chorava, não gritava. Só ficava ali, os dedos perfeitamente pintados tremendo sobre a tela do celular, pairando por horas sobre o nome de Helena. Até que quando o sol já sangrava no horizonte, ela digitou. Sem emojis. Sem pontuação. Sem a máscara de elegância que sempre usará para esconder o vazio. Errei. Volte para casa. Preciso de você. Helena estava à janela do apartamento em Chicago quando a mensagem chegou. O Skilline piscava lá fora, indiferente, enquanto ela seguirá o rastro da destruição em ordem cronológica. Primeiro, os artigos nos jornais locais. Família tradicional de Connecticut enfrenta crise financeira após fraude. Depois, a ligação de tia Diane, a voz trêmula entrecortada por soluços contidos. E por fim, aquelas 5 palavras de Lily, cruas como uma faca sem cabo. Preciso de você. A ironia era tão densa que doía. Casa nunca fora um lugar onde ela fosse vista. Era o palco onde atuava o papel de vilã por se recusar a aplaudir a farsa. O lugar onde suas vitórias eram minimizadas e seus avisos, ignorados, até que o telhado desabasse sobre eles. Uma parte dela queria deixar que apodrecessem ali, que sentissem na pele o peso de cada escolha que os levou até aquele buraco. Que entendessem finalmente o custo de descartar quem sempre tentou salvá-los da própria estupidez. Mas havia outra parte. A parte que lembrava de Lily aos 8 anos, se encolhendo contra ela durante as tempestades, os dedos pequenos cravados em seu braço como se Helena fosse a única âncora no mundo. A parte que guardava o gosto do chocolate roubado da despensa, comido às escondidas debaixo da cama, enquanto riam até doer a barriga. Aquela versão de Lily não merecia ser abandonada 2 vezes. Helena afastou a xícara de café. Não por piedade. Não por perdão.
Porque poder, às vezes, não era sobre vingança. Era sobre ser a única que não virava as costas, mesmo quando eles tinham virado as suas. Ela abriu a mala. Não para um casamento. Para um acerto de contas. A Walker House não cheirava mais a jardim de rosas e esperança. Cheirava mofo e derrota. As fitas brancas que enfeitavam a varanda tinham sido arrancadas com pressa, deixando marcas de grampos no madeira como cicatrizes. As flores, antes exuberantes, eram agora apenas caules secos jogados no lixo. Dentro, o silêncio era tão espesso que parecia sólido. Charles andava de um lado para o outro na sala, a prancheta que já fora símbolo de seu controle pendurada frouxa em sua mão, como um boneco sem fios. Margaret estava sentada à mesa de jantar, as linhas em seu rosto cavadas mais fundo do que Helena lembrava, cada uma delas um mapa das mentiras que ajudara a tecer. No andar de cima, os soluços abafados de Lily vazavam pelas frestas do assoalho, como água por uma rachadura. Eles a chamaram de volta porque não havia mais ninguém. Helena colocou a pasta sobre a mesa de centro e permaneceu de pé. Não tirou o casaco. Não se sentou. Não suavizou a voz. Vou ajudar, disse. Mas não nas condições de vocês. Nas minhas. Charles virou-se rápido demais, os olhos injetados de sangue, uma mistura tóxica de desespero e orgulho ferido. Precisamos de dinheiro. Já. O banco. Não, cortou Helena seca. Não é dinheiro imediato. Não é um cheque em branco para vocês queimarem de novo. Cada centavo passará por um consultor financeiro licenciado. Vocês não terão acesso direto. Se eu entrar nisso, será com supervisão profissional. Nada informal. Nada escondido. O maxilar de Charles se contraiu. Ele abriu a boca para argumentar, mas Margaret estendeu a mão e tocou seu pulso, um gesto tão leve quanto definitivo. O suficiente para calá-lo. Helena continuou implacável. Isso não é um presente. Não é caridade. É uma transação. Com cláusulas. E a primeira é esta. Ela retirou um maço de papéis da pasta, o barulho do papel crispando no ar parado. Vocês vão assinar este documento. Com testemunhas. Autenticado em cartório. Charles franziu a testa e pegou a primeira folha, os olhos correndo pelas linhas. Seu rosto escureceu. Isso é absurdo. Leia em voz alta, ordenou Helena. Ele jogou o papel de volta na mesa com um estalo. Margaret o pegou com mãos trêmulas e começou a ler, a voz um sussurro rouco. Nós, Charles e Margaret Walker, reconhecemos que por anos, criamos e mantivemos um ambiente de favoritismo e negligência emocional, privilegiando uma filha em detrimento da outra. Seus olhos se ergueram para Helena, carregados de algo que não era vergonha, era culpa. Pura, crua. Você quer que a gente assine isso? Sim, respondeu Helena sem hesitar. Porque não vou permitir que vocês reescrevam a história depois de salvos. Se eu ajudar a salvar esta casa, o que restou do nome de vocês, então vocês vão colocar no papel o que me negaram por 20 anos. Vão dizer, vão admitir. Charles empurrou a cadeira com tanta força que o atrito contra o chão soou como um grito. Você não dá ordens nesta casa. Helena inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dele gelados. Eu dou quando sou eu quem está segurando o teto sobre a cabeça de vocês. O silêncio que se seguiu foi tão frágil que parecia que poderia estalar a qualquer momento. Até que Margaret falou, baixo, cansado, mas com um peso que Helena nunca ouvira antes. Charles, disse ela virando-se para ele. Ela está certa. Não se atreva a... Ela está certa. Repetiu Margaret mais alto desta vez. Suas mãos tremiam ao colocar o papel de volta na mesa. Você sabe por que eu reconheci o que estávamos fazendo com ela? Charles a encarou atordoado, como se estivesse vendo a mulher com quem casara pela primeira vez. Porque isso foi feito comigo, continuou Margaret, os olhos finalmente encontrando os de Helena. E pela primeira vez havia algo ali que se parecia com a verdade. Eu era a esquecida. Minha irmã, a filha dourada. Meus pais investiram tudo nela. Jurei que nunca repetiria isso. E então, repeti. Helena prendeu a respiração. Ela havia imaginado muitas coisas que sua mãe poderia dizer naquele momento. Desculpas vazias. Lágrimas de crocodilo. Justificativas esfarrapadas. Mas não isso. Não uma confissão. Margaret torceu as mãos, girando a aliança no dedo como se pudesse desfazer o passado com aquele movimento. Eu me convenci de que Lily precisava mais. Que era frágil. Que você era forte o suficiente para se virar sozinha. Sua voz falhou. Mas a verdade é que eu só estava repetindo o mesmo roteiro. Só que desta vez eu estava do outro lado. Charles a olhava como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Sua autoridade, antes inquestionável, esvaía-se como areia entre os dedos. Margaret voltou-se para Helena.
Se assinar isso é o preço, então eu assino. Porque não vou negar você mais. Helena observou-a, pesando cada palavra. Havia sinceridade ali, sim. Bate também 2 décadas de silêncio para desconfiar. Ainda assim era mais do que jamais lhe tinham dado. Ela deslizou a caneta sobre a mesa. Então assine. Margarete a pegou, os dedos trêmulos pairando sobre o espaço onde seu nome deveria ir. Por um instante hesitou, como se aquele traço de tinta pudesse selar não só o papel, mas algo muito maior. Depois pressionou a ponta no papel. Seu nome fluiu, irrevogável. Helena virou-se para Charles. Sua vez. Ele ficou parado, a mão pairando sobre o documento, o orgulho e a realidade travando uma guerra silenciosa em seu rosto. Os avisos de execução hipotecária. As contas não pagas. A vergonha de ter que pedir ajuda à filha que sempre tratara como um estorvo. Finalmente, com uma careta que era mais derrota do que acordo, rabiscou seu nome abaixo do de Margarete. Helena recolheu os papéis e os guardou de volta na pasta. Só então se sentou. Bom, disse, a voz firme. Agora podemos começar. Mas lembre-se, isso não é sobre confiança. Isso acabou quando vocês escolheram ele em vez de mim. Isso é sobre controle. E desta vez quem o tem sou eu. Ninguém argumentou. O equilíbrio de poder na família Walker havia mudado. E pela primeira vez em anos, Helena não era a que pedia permissão para existir. Pela primeira vez, Helena não era invisível. Era inegável. A noite pesava sobre a sala de estar dos Walker, densa como chumbo. Os papéis assinados repousavam na pasta de couro de Helena, testemunhas mudas de um acordo que sozinho não poderia apagar o passado. Seus olhos percorreram o rosto dos pais, o desconforto estampado em cada rugas, e depois se detiveram em Lily, encolhida no canto do sofá, os dedos torcendo o cachecol como se pudesse desfazer anos de silêncios cúmplices. Era a hora de arrancar a última camada de negação. Querem saber por que não acredito na ideia de família de vocês? A voz de Helena cortou o ar calma, mas com uma firmeza que não deixava espaço para interrupções. Porque para mim família sempre foi uma rua de mão única. Ela se levantou, os olhos fixos em Charles e Margarete, como se os transpassasse. Lembram do meu aniversário de 8 anos? Os nomes soaram como acusações. Vocês esqueceram. Os dois. Fiquei sentada na cozinha, esperando por um bolo que nunca chegou, enquanto levavam a Lily para a apresentação de dança. Depois, disseram que foi um descuido, uma pausa carregada. Mas quando ela ganhou uma fita de participação, vocês a levaram para tomar sorvete e postaram fotos como se fosse um campeonato. Os lábios de Margarete tremeram, mas nenhuma palavra saiu. 9º ano, continuou Helena, implacável. A feira de ciências. Ganhei o 1º lugar analisando a qualidade da água do condado. Segurei aquela fita enquanto o diretor Davis perguntou onde estavam meus pais. Seu riso foi seco, sem humor, estavam no jogo de futebol da Lily. Ela fez um gol. Contaram essa história por semanas. As mãos de Margarete se cravaram nos braços da cadeira, os nós dos dedos brancos. Charles evitou seu olhar, como se a vergonha pudesse ser ignorada se não a encarassem de frente. Formatura do ensino médio, a voz de Helena se apertou, mas não quebrou. Saíram antes do fim da cerimônia. Não por causa do trânsito. Não por causa do trabalho. Porque a Lily tinha um baile e não podiam perder a hora do cabeleireiro. Ela respirou fundo, as palavras saindo como pedras atiradas em um lago parado. Caminhei até o palco, olhei para as cadeiras onde vocês deveriam estar. Vazias. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que parecia sólido. Ninguém se mexeu. Todo o marco que importava para mim, vocês apagaram continuou mais baixa, mas com a dor ainda afiada como uma lâmina. Todo momento em que achei que finalmente me viriam, escolheram ela. E eu deixei. Dizia a mim mesma que não precisava da aprovação de vocês. Um sorriso amargo. Mas precisava. Só parei de admitir quando doía demais esperar. Então virou-se para Lily. Os olhos da irmã estavam vidrados, as lágrimas borrando a máscara que tentará manter. Rímel escorria pelas bochechas como as mentiras que desmoronavam. E você, Helena, não elevou a voz, mas cada sílaba era um golpe. Sabia que o Evan não prestava, não é? Lily estremeceu. Por um segundo, pareceu que iria negar, mas algo no olhar de Helena a segurou ali, imobilizada como um inseto sob um vidro. Eu vi coisas, confessou, a voz um sussurro rouco. Sabia que tinha algo errado. Que coisas? Helena insistiu sem piedade. Lily engoliu em seco, as mãos trêmulas. Ele escondia o celular. Mudava a história sobre onde tinha estado. Prometeu dinheiro de investimentos que nunca apareceram nas nossas contas. Uma pausa. Achei que talvez fosse imaginação minha. Não, Helena cortou seca.
Você achou que eu podia estar certa. E isso era insuportável, porque se eu estivesse certa, você já não seria mais a escolhida. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. Então ignorou a verdade. O choro veio sem controle, escorrendo entre os dedos que tentavam contê-lo. Eu só queria uma coisa, soluçou. Só uma vez ter algo que você não tinha. E se isso significasse fingir, se significasse fechar os olhos, eu fechei. A confissão pairou no ar, densa como fumaça após um incêndio. Ninguém estendeu a mão para consolar. Ninguém falou. Charles recostou-se na cadeira, o rosto cinzento, a autoridade que um dia o definirá esvaída como água por entre os dedos. Margaret cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo em soluços abafados. O peso das palavras de Helena, a admissão de Lily, o desmoronamento de tudo que haviam construído sobre favoritismo e ilusões, tudo isso pressionava a sala até as paredes parecerem gemer. E lá estava Helena, ereta no centro do caos, não mais invisível, não mais silenciada. Havia exposto a verdade, e pela primeira vez não houve réplica rápida, nem risada condescendente nem desculpa fácil. A casa só ouvia os soluços de Lily e o tic-tac implacável do relógio de pêndulo no canto. Pela primeira vez em anos, não havia argumentos. Não havia desculpas para se agarrar. Só silêncio. Pesado. Definitivo. A última parede havia caído. E entre eles e a verdade, não restava mais nada. Os dias que se seguiram à confissão de Lily foram estranhamente quietos. A casa já não zumbia com a negação, mas ecoava oco como o som de pessoas obrigadas a encarar o que ignoraram por tempo demais. Helena pensou que talvez fosse o fim. Evan havia desaparecido, seu padrão exposto, seu poder quebrado. Mas predadores raramente vão embora em silêncio. Uma semana depois, um envelope chegou por mensageiro. Papel creme pesado, fonte sarifa ousada, timbrado com o brasão de um escritório de advocacia. Não era endereçado à família. Era para ela. A mensagem era curta, precisa e gotejante de arrogância. Cesse e desista. Acusava-a de difamação, mentira, interferência dolosa em relações contratuais. Afirmava que ela havia forjado identidades para destruir a reputação de Evan e exigia que retratasse suas declarações, ou enfrentaria um processo por danos superiores a $500 mil. Helena leu a carta uma vez. Depois, novamente. O pulso firme. Quase riu. Era típico de Evan. Transformar a verdade em arma, usar a intimidação como escudo e apostar que as pessoas recuariam sob pressão. Mas Helena não era mais uma de suas vítimas fáceis. Pegou o telefone e descou o número de Vivian Scott, sua mentora, a mulher que a guiara pela primeira investigação de fraude corporativa e que conhecia a lei tão bem quanto conhecia a si mesma. Vivian atendeu no segundo toque. Ele voltou, não foi? Perguntou sem preâmbulos. Sim, confirmou Helena. E quer me processar. A voz de Vivian era rocha sólida e imperturbável. Então vamos respondê-lo com a verdade de que ele tanto tem medo. Naquela noite espalharam as provas sobre a mesa de conferência de Vivian. Não apenas as capturas de tela que Helena havia coletado, mas os depoimentos de Karen, os boletins de ocorrência do Colorado, os registros arquivados dos Eilas de Evan e extratos bancários que rastreavam seus desaparecimentos de estado em estado. Vivian analisou cada documento, anotando margens com códigos legais e precedentes jurisprudenciais. Isso não é difamação, declarou, firme. Isso é exposição. Ergueu os olhos, astuta. O que ele não percebe é que ao enviar essa ameaça, nos deu uma brecha. Helena inclinou-se para frente, os olhos brilhando. Federal? Vivian assentiu. Fraude interestadual. Múltiplas vítimas. Instituições financeiras envolvidas. Um sorriso frio. Isso não é mais civil. É criminal. E o governo não gosta de homens que movem dinheiro roubado através de fronteiras. Em uma semana, o jogo virou. Evan pretendia assustar Helena ao silêncio. Em vez disso, encontrou-se diante de investigações. Cartas foram enviadas às mulheres que ele havia enganado antes, solicitando declarações. Os dossiês montados por Vivian foram encaminhados a contatos na fiscalização federal. A história já não era sobre o sofrimento de uma família. Era sobre um padrão de roubo que se estendia por 3 estados e incontáveis contas bancárias. Evan tentou contra-atacar, claro. Enviou outra carta cheia de jargão jurídico e bravata. Ligou para Lily tarde da noite, a voz pingando de falsidade doce, insistindo que Helena mentia, que eles eram destinados um ao outro, que ainda podia consertar tudo. Mas Lily, quebrada pelos escombros de sua própria negação, desligou o telefone. O ponto de ruptura veio 2 semanas depois, quando agentes federais visitaram a casa dos Walker para fazer perguntas.
A notícia se espalhou rápido pelo bairro, como um incêndio depois de uma faísca. O encanto de Evans desmoronara em um fardo. Seu nome, antes sussurrado com admiração, agora carregava o peso da desconfiança. A ameaça de processo que brandira como arma nunca se materializou nos tribunais. Quando os investigadores rastrearam as contas vinculadas aos seus múltiplos pseudonimos, Evan Cross, Edward Lawson, Ethan Lewis, ele já havia desaparecido novamente, evaporando-se como fumaça diante do cerco que se fechava. Mas desta vez a fuga não era um triunfo. Era uma retirada forçada. Pela primeira vez ele não levava consigo o espólio de vidas destruídas. Levava apenas o próprio medo. E isso para Helena era uma vitória mais doce que qualquer vingança. Ela estava nos degraus do fórum, conviviam ao seu lado, o ar da primavera fresca contra a pele, mas não era o frio que a fazia estremecer. Não havia júbilo em ver a irmã desmoronar ou os pais enfrentarem a vergonha de suas escolhas. Mas havia justiça, não a justiça abstrata dos livros, mas aquela que queima como fogo purificador, consumindo as mentiras até reduzir tudo à verdade nua. Vivien apertou seu ombro. Você conseguiu, disse. Helena balançou a cabeça, os olhos fixos no horizonte. Nós conseguimos. Todas nós que nos recusamos a calar. Pensou em Karen, nas outras mulheres que haviam engolido o orgulho e a dor em silêncio. Pensou em Lily, que fechará os olhos até a realidade esmagá-la. Pensou em si mesma, a filha invisível que finalmente obrigara o mundo a enxergá-la. Evan havia sumido, mas não como um vencedor. Desta vez fugia como um criminoso, e Helena sabia, no fundo da alma, que essa era a derrocada que ele merecia. Não por ódio, mas por uma matemática simples. O universo tem uma maneira de cobrar o que é devido. O auditório da prefeitura brilhava sob luzes quentes, o murmúrio da expectativa pairando como uma promessa. Helena seguiu até a beira do palco, a placa de prêmio de liderança comunitária pesada em suas mãos, seu nome gravado em letras que não poderiam mais ser apagadas. Os aplausos que a receberam não eram protocolares, nem forçados por obrigação. Eram genuínos, um coro de vozes que pela primeira vez a viam não como a sombra de alguém, mas como ela sempre fora, uma força por si só. Sorriu para as câmeras, mas o que a enchia não era a exposição, e sim a certeza de que finalmente pisava em terra firme. Uma terra que ela mesma havia conquistado. Em seu discurso não falou de traição ou retribuição. Falou de visibilidade. Contou sobre as crianças que crescem apagadas, cujos feitos são abafados por vozes mais altas, cujos sonhos são rotulados como incômodos. O valor não nos é dado por quem falha em nos enxergar, disse, a voz firme. Ele nasce dentro de nós. Mas às vezes basta uma única pessoa dizer, eu te vejo, para que tudo mude. O público se levantou, e o som das palmas ecoou em seu peito como um juramento cumprido. Naquela noite, em um encontro íntimo com colegas e amigos, Helena anunciou o lançamento da Bolsa Visibilidade, uma iniciativa para estudantes brilhantes cujos talentos haviam sido ignorados. Pagaria não só as mensalidades, mas moradia, livros, tudo o que fosse necessário para que ninguém mais precisasse construir uma vida secreta nas sombras apenas para sobreviver. As palavras tinham gosto de verdade em sua boca. Não eram apenas um plano, eram um legado. Quando a multidão se dispersou, tia Diane se aproximou, os olhos úmidos de um orgulho que não precisava de palavras. Esperou até ficarem sozinhas para falar. Helena disse baixinho, você nunca esteve tão sozinha quanto pensava. Helena inclinou a cabeça intrigada. Diane continuou. Aquele primeiro ano em Colômbia, a bolsa não cobria tudo. Você deve ter se perguntado como conseguiu se virar. Um silêncio. Era eu. Enviava o dinheiro anonimamente. Quis que você tivesse a chance que nunca tive. Por um instante, Helena não conseguiu respirar. A garganta apertou, a visão embaçou. Todas aquelas noites em claro, calculando cada centavo, convencida de que estava absolutamente só, e agora descobria que o tempo todo, uma mão invisível a sustenta. Diane cobriu suas mãos com as suas. Não podia ver você ser enterrada como eu fui. Me vi em você. Quis lhe dar o começo que nunca tive. Helena apertou os dedos da tia, a gratidão transbordando em lágrimas que não caíram. Não por tristeza, mas pela revelação de que mesmo nos momentos mais escuros, ela nunca havia estado sozinha de verdade. Mais tarde, em seu escritório em casa, Helena digitava o anúncio da bolsa, cada tecla um ato de rebeldia contra o silêncio que já a havia sufocado. Parou quando um novo e-mail chegou. O assunto era curto, de Lily. O coração acelerou ao abrir. A mensagem era breve. Sei que não mereço seu perdão. Sei que não posso desfazer o que fiz. Mas queria que soubesse. Tive uma filha. Ela é saudável. É linda.
E pensei que talvez você quisesse conhecer sua sobrinha. Quer? Helena recostou-se na cadeira, os olhos fixos nas palavras. Por anos, Lily havia sido ao mesmo tempo sua rival e sua ferida aberta. Agora ali estava uma ponte frágil, trêmula, mas estendida. Não sabia se a atravessaria, mas pela primeira vez, a escolha era só sua. Levou-se à janela. A cidade se estendia além do vidro, um mar de luzes pulsantes, vasta e viva. Seu reflexo a encarava de volta, não mais a filha invisível, não mais a criança negligenciada, mas uma mulher que havia resgatado seu próprio valor das cinzas. Encostou os dedos no vidro frio e sussurrou para si mesma, firme e certa, escolhi a liberdade. E não me arrependo. Esta era a história de Helena, a filha ignorada arrastada ao casamento da irmã sob ameaça, que voltou mais forte do que nunca. Esposa farsa, reaveram seu lugar no mundo e deixou para trás uma família obrigada a colher o que plantara ao ignorá-la por tanto tempo. Alguns diriam que ela foi cruel, outros que finalmente deu a eles o que mereciam. Mas no fim, Helena escolheu a liberdade, e a escolheu nos seus próprios termos. E você? Se estivesse no lugar dela, faria o mesmo? Afastar-se-ia para que aprendessem da maneira mais dura ou ficaria, tentando consertar o que estava quebrado? Deixe seu comentário abaixo, cada perspectiva pode moldar a próxima história que contaremos. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias como esta, repletas de drama, traição e justiça servida quando menos se espera. Porque as melhores lições vêm daqueles que ousam quebrar o silêncio.